E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor João Durbano hoje com uma aula diferente de novo, uma parceria agora com o Gabriel Oliveira. Ele tem um Instagram que posta resumos lá, assim como eu já fiz com a Duda. E já fechei a parceria com outros estudantes, geralmente, tá bom? Pessoal que faz Instagrams bem bonitos com resumos e resumos muito bons. Que eu estou fazendo, pegando esses resumos e utilizando aqui nas nossas aulas, tá bom? E hoje o Gabriel, que tem o Instagram gabriel.studies, eu deixei aí na descrição do vídeo. Sigam ele lá, porque ele sempre posta resumos muito interessantes e que eu escolhi um sobre calor, tá bom? Vocês já vão ver aí o que ele colocou e a gente vai discutir um pouquinho sobre calor, conceito de calor, tá bom? Pessoal, calor é energia, tá? Energia que passa de um corpo para o outro, de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Então essa energia é transferida, tá certo? O que ele colocou aqui então? Calor é a energia térmica que passa de um corpo para o outro com menor temperatura, então passa de um maior para outro menor. Quando não há diferença de temperatura entre os corpos, não existe calor. Então é uma confusão que muitos alunos às vezes cometem, a diferença entre calor e temperatura. Temperatura é um conceito que está relacionado ao grau de agitação das moléculas de um determinado objeto. E calor é sempre a troca de energia entre um corpo de maior para menor. Logo, quando os corpos atingem o equilíbrio térmico, atingem a mesma temperatura, eu não tenho mais troca de calor, eu não tenho mais calor, que foi exatamente o que ele colocou aí. E os alunos confundem porque os corpos ainda continuam tendo temperatura, tá bom? Transmissão de calor. Como é que o calor pode ser transmitido de um corpo para o outro? E a gente tem três principais e o Gabriel colocou aí: condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica, né? Condução, convecção e irradiação. Qual que é a diferença, pessoal? Não esqueçam. Condução, o primeiro, sempre vai ser entre um corpo e outro que estejam em contato. Então, quando um corpo entra em contato com outro, ele transfere calor, sendo esse corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Ele colocou ali, ó, é energia térmica que se propaga de uma partícula para outra de um meio material. Então, obviamente, temos que ter um meio material em contato, transferindo calor um para o outro. Depois, convecção térmica. Convecção térmica é uma energia térmica transferida através de fluidos ou por fluidos. Então, como ele colocou ali, propagação pela movimentação de massas líquidas e gasosas, os fluidos, tá bom? Que alternam suas posições devido à diferença de densidade. No caso, então, da convecção, os fluidos acabam se movimentando, como ele colocou, devido à diferença de densidade. O que acontece? Quando uma massa de líquido ou gás está com maior temperatura, a densidade dela vai diminuir, porque acaba que as moléculas vão ficar mais afastadas umas das outras, aumentando assim o volume. E quando o volume aumenta, né, a gente tem aqui, ó, densidade é igual a massa sobre volume. Quando o volume, o espaço que um determinado gás ou líquido ocupa aumenta, a sua densidade diminui. Então gases mais quentes ou líquidos, fluidos no geral mais quentes, aumentam o volume, a densidade diminui. E quando a densidade diminui, qual que é a tendência, pessoal? Subir. Então, por exemplo, o ar quente, eles têm a tendência de subir e o ar frio de descer, tá bom? Porque o ar frio é mais denso, né? Tem um menor volume, é mais denso e ele desce. Na verdade, é o ar frio que desce empurrando o ar quente. Como ele é mais denso, ele vai acabar descendo e pesando sobre o ar quente, tá bom? Um exemplo clássico aí sobre convecção térmica em massas de ar, tá certo? É o do ar-condicionado. Num ambiente qualquer, onde é que a gente instala um ar-condicionado? Sempre na região superior, né? Na parte de cima desse ambiente, né? Os ar-condicionados sempre ficam na parte de cima. Por quê? O ar-condicionado está lançando ar frio para o ambiente. O ar frio mais denso desce, empurrando o ar quente que vai ser resfriado. Então eu formo assim um ciclo. Se eu instalar o ar-condicionado embaixo, o ar frio que ele está gerando vai continuar, ele é mais denso, vai continuar embaixo, não resfriando as camadas superiores ali daquele ambiente. O contrário acontece com os aquecedores. Os aquecedores, aqui no Brasil a gente não tem muito costume, mas se a gente for lá no sul, por exemplo, eles têm muito aquecedor. Se a gente for observar, o aquecedor fica na parte de baixo, porque esse ar quente vai subir, esquentando todo o quarto. Um outro exemplo característico aqui, ó, que ele até colocou, correntes marítimas. As correntes marítimas, então esse fluxo aí, essa movimentação
no mar, da água do mar, ocorre por causa das diferenças de temperatura. Tá? Isso daí a gente estuda bastante em geografia. E essa diferença de temperatura entre, por exemplo, a região equatorial e os polos provocam essas correntes marítmicas que vocês observam lá na geografia, tá certo? Um outro e último exemplo aqui sobre convecção térmica é da brisa continental e brisa marítmica. O que acontece, pessoal? E aí vários livros abordam essa questão. Durante o dia, o Sol, vamos pegar numa região do Nordeste do Brasil, é muito observável isso na região Nordeste do Brasil, né, no litoral. Durante o dia, aquele Sol está bem quente e a água vai esquentar e a areia ali, a faixa de terra, vai esquentar também. Só que, por um conceito que a gente vai ver daqui a pouco de calor específico, a areia esquenta muito mais rápido. Então a temperatura daquela atmosfera, daquele gás ali, daquele ar em cima da faixa de areia vai ficar muito maior, enquanto a temperatura da massa de ar em cima do mar vai ficar muito menor. O que eu faço? O que acontece então? Essa massa de ar mais fria que está em cima do mar vai empurrar a massa de ar mais quente que está no continente, vindo um vento que a gente chama de brisa marítmica ou marítima, que vem do mar para o continente. Tá? Então o vento vem de frente para o mar durante o dia. À noite o fenômeno se inverte. Como a água, novamente repetindo o conceito que a gente vai ver de calor específico, demora muito mais para esfriar do que a areia, durante a noite esse ambiente, essa massa de ar em cima da água vai ficar mais quente. E a massa de ar em cima da areia vai ficar mais fria. Então essa massa de ar fria vai empurrar a massa de ar quente. Então a pessoa vai sentir uma brisa, né? Uma brisa continental, esse vento vindo do continente para o mar. Tá certo, pessoal? Isso cai bastante em prova aí. São dois exemplos bem característicos, o do ar-condicionado e o da brisa marítmica. Por fim, na nossa transmissão de calor, a gente tem a irradiação térmica. Das três, ela é a única que é realizada através de ondas eletromagnéticas e é a única que ocorre sem a presença de um meio material, né? Então ela pode ocorrer no vácuo. Sempre que falar de transmissão de calor no vácuo, é por causa da irradiação térmica que ele colocou aí. O que? É a transmissão de energia pelas ondas magnéticas. Ela não precisa de um meio material para ocorrer e também denominadas de irradiação ou apenas radiação. Por exemplo, os raios solares. Então os raios solares, o calor do Sol chega aqui na Terra como, por exemplo? Se eu tenho vácuo ali no espaço, eu não tenho ar no espaço, através da irradiação térmica. Tá bom? Os nossos corpos também, o calor, às vezes, se você colocar a mão muito próximo de uma pessoa ou de você mesmo, é capaz que você sinta, principalmente num dia mais quente, você sinta o calor por irradiação saindo dessa pessoa, tá bom? Vamos continuar no resumo aqui, ó. Trocas de calor. Quando que ocorrem as trocas de calor? Só quando eu tenho corpos ou ali, né, fluidos de diferentes temperaturas. Quando essa troca de calor acaba? Quando atinge o equilíbrio térmico, que eu já tinha falado, só para acompanhar o resumo aqui. Então o equilíbrio térmico é o estado no qual dois corpos com diferentes temperaturas em um mesmo ambiente ou em contato trocam energia até atingirem a mesma temperatura. Então o equilíbrio térmico é a mesma temperatura. Por exemplo, eu pego um copo de água, deixo ele aqui no ambiente, é igual ao copo de água da geladeira, deixo ele aqui no ambiente durante 1 hora, 2 horas, sei lá, não precisa nem disso, dependendo da quantidade de água. Depois de um tempo, qual que vai ser a temperatura dessa minha água? Vai ser a temperatura do ambiente que ela está, né? Como ele fala aí. Então, dois corpos estando no mesmo ambiente, eles terão a mesma temperatura. Cai bastante, pessoal, os professores, os exercícios costumam perguntar, por exemplo, você pega um metal, né? Eu não tenho nenhum metal perto aqui, só um pouco do relógio, mas você pega um corrimão. E às vezes dá aquela sensação dele estar mais gelado do que o próprio ambiente. Poxa, mas aquele corrimão está lá instalado há anos, por exemplo, naquele ambiente. Então ele está com a mesma temperatura do ambiente que você está, né? Apesar da sensação parecer que ele está numa temperatura mais baixa, tá certo? Cuidado com isso, que perguntam bastante. Vamos lá para cima aí, ó, embaixo da fogueira que ele fez. Eu sou incapaz de desenhar qualquer coisa. Capacidade térmica. Um outro conceito muito utilizado é a capacidade térmica, que é utilizada a letra C maiúscula. Ele colocou aí a capacidade que um corpo tem de receber ou liberar calor, com isso variar sua temperatura. E tá certinho.
E a fórmula de capacidade térmica está aí, ó. Capacidade térmica é ΔQ, que é a variação da quantidade de calor de um corpo, né, absorvido ou liberado. Se for absorvido é positivo, se for liberado é negativo, tá? Dividido pela variação de temperatura. E aí no resuminho só faltou a barrinha. Não tem problema, né? A gente entende bem aí que é a variação de temperatura. Então a quantidade de calor que eu preciso ceder ou ganhar num determinado corpo para variar 1 grau Celsius vai ser o nosso conceito de capacidade térmica, tá? Uma outra fórmula de capacidade térmica que a gente usa muito, que eu não sei se está aqui no resumo, é que a capacidade térmica é o calor específico de um corpo vezes a sua massa. A gente usa bastante essa fórmula também, tá bom? Vamos continuar aqui. Ele colocou ainda aqui que a capacidade térmica é proporcional aí à massa, né? Então, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua capacidade térmica. Por fim, aqui para a gente terminar hoje, um conceito fundamental, calor específico. O que é o calor específico? Que ele colocou quantidade de calor necessária para aumentar ou diminuir em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. O conceito de capacidade térmica, geralmente, o anterior, né, pessoal? Geralmente a gente usa para objetos. E muito corriqueiramente para o calorímetro. O calorímetro, então, é um instrumento, vou colocar aqui na imagem, é um instrumento que eu consigo medir o calor trocado pelos corpos. E o calorímetro geralmente tem uma capacidade térmica ali nos exercícios que a gente coloca. Então, capacidade térmica a gente fala de um objeto. Qual a capacidade térmica de uma panela? Panela tem bastante também. Então, eu não preciso falar a massa daquela panela, eu falo só qual é a capacidade térmica e a gente consegue desenvolver o exercício através, por exemplo, dessa forma que a gente falou agora há pouco. Já calor específico, olha aqui, ó, é a quantidade de calor necessária para aumentar ou diminuir aí em 1 grau Celsius 1 grama daquele material. Então eu tenho que saber a massa daquele material, porque quanto maior a massa, mais calor eu preciso ceder ali ou fornecer para variar. Por exemplo, aqui o calor específico a gente usa muito para líquidos. O calor específico da água, né? Qual que é o calor específico da água? 1 caloria por grama grau Celsius, que é a unidade de medida mais corriqueira aí que a gente usa. O que significa 1 caloria por grama grau Celsius? Eu preciso de 1 caloria de energia para mudar 1 grau Celsius em 1 grama de água, certo? Se eu tiver 1000 gramas de água, eu vou precisar de 1000 calorias para mudar 1 grau Celsius. Enfim, aí nesses detalhes dos exercícios, eu vou deixar lá no fim do vídeo aqui, eu vou deixar exercícios que eu já gravei no canal e aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar alguns exercícios que eu uso esses conceitos para resolver os exercícios, tá bom? Acompanha lá depois. E aí ele também compara substâncias com alto calor específico. Significa o quê? Que eles demoram muito tanto para aquecer quanto para perder o calor. Lembra no exemplo lá de convecção que eu falei da brisa marítima e da brisa terrestre, ou brisa continental, perdão? O que acontecia? A água demora muito para esquentar durante o dia, mas ela demora muito para esfriar durante a noite. Significa que a água, com esse seu 1 caloria por grama grau Celsius, ela tem um alto calor específico. E baixo calor específico esquenta e esfria rapidamente. Muito ocorre com os metais, aí a gente observa bastante, né? Porque os metais têm baixo calor específico. E ele colocou ali um jeito diferente de escrever. Geralmente, pessoal, qual que é a fórmula que a gente usa para calor? O Q macete, né? A quantidade de calor, o Q, é igual a M vezes C vezes ΔT, onde M é a massa, C é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura. O Gabriel aqui só colocou do jeito que a fonte dele forneceu para evidenciar o calor específico, né? Onde eu tenho o calor específico é igual ao calor, né? A quantidade de energia que eu preciso dar, dividido pela massa vezes a variação de temperatura. É a mesma forma, escrita de uma forma diferente. Usem do jeito que preferirem, tá bom? E é isso, pessoal. Como eu falei aí, eu deixei resolução de exercícios, como eu tenho várias no canal, à parte. Então podem, no final do vídeo vai ter aqui para vocês clicarem. E lá na descrição também tem os vídeos listados para vocês. Podem tentar realizar antes de assistir, ou assistir, dependendo do nível que você tiver, tá certo? Eu já fechei outras parcerias com outros alunos, e outras com o Gabriel. Ele já me mandou material, eu não consegui gravar ainda, mas eu vou gravando ao longo dessa semana, do mês, eu vou gravando e publicando para vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima. Um abraço para vocês.